Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Êxodo, uma profecia que se cumpre até os dias de hoje. Aqui o povo, em Êxodo, eles se gloriam, até hoje se gloria na capacidade deles, nas habilidades, na sua força. Eles confiam nas suas habilidades. Aqui em Êxodo, que começa no 32, vai até o número, começa no 1, que fala sobre o bezerro de ouro. Aqui diz que o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão. Ele disse: Levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. Aqui está falando sobre o povo que como Abraão, como Moisés, ele tardou em voltar, o povo construiu ídolos para adorar. E, e assim não é diferente. Quando a promessa de Deus tarda, aí o povo volta para o pecado nos dias presentes. Aqui aqui em Gênesis fala sobre referente os pendentes. Em Gênesis 24 fala referente aos pendentes, aqui no Gênesis 24. Começa no 22. Diz assim que quando os camelos, Gênesis 24, no versículo 22, quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesado 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pensando 120 gramas de ouro. Aqui está falando sobre a esposa que era para Isaac. E aqui os pendentes, meio ciclo era o valor da expiação, que era comprado que simboliza o sangue de Jesus. E aqui em Êxodo, que fala referente à revolta do povo, é que levanta-te. A posição desse episódio é importante para caracterizar o povo de Israel entre o fim das orientações sobre a construção do tabernáculo e sua execução, que surge o episódio do bezerro de ouro, um ponto importante do tabernáculo como representação da criação e do Monte Sião, do Monte Sinai, e a ideia de lugar do reinado do Senhor.
O que aparece no significado do propiciatório, nota então, aqui em Gênesis 25, em Êxodo, quando o fim das orientações sobre a construção do tabernáculo, o povo pede que Arão faça um Deus. Logo a seguir, o verbo está no plural, pois isso a tradução pode ser deuses. O que se quer dizer é que o povo não aceita o reinado do Senhor e deseja outro rei, Deus, ídolo. Por isso, o povo também rejeita Moisés como líder escolhido pelo Senhor. E os levou Araão. A narrativa é bastante irônica ao representar o povo agindo de forma dedicada, como deveria agir para a construção do tabernáculo, em Êxodo 25, no versículo 2. E todavia, para construir um ídolo, o bezerro de ouro, que há referências de imagens como essa nas religiões egípcias, ainda que a imagem não fosse idolatrada, e sim o animal em si, a cana, e cananita, no entanto, nenhuma condiz exatamente com a descrição feita aqui. De qualquer forma, a imagem de um bezerro ou novilho reflete ideias primitivas de força e fertilidade, duas coisas importantes para qualquer povo da antiguidade. Assim, o texto caracteriza Israel como um povo qualquer, não santificado pelo Senhor, apegando-se aos instintos idólatras mais primitivos. Porque aí está, ele diz no texto, aí está teu Deus. O povo considerava o bezerro uma imagem de Deus, Javé, ou de ouro, Deus qualquer. A solução não é tão simples, pois há uma mistura de ideias conflitantes. A própria imagem é o suficiente para estabelecer uma grande diferença entre o Senhor e o Deus criado. Arão falava de uma festa para o Senhor, dando a entender que ele acreditava estar realizando o propósito de libertação do Egito. A palavra festa é a mesma usada por Moisés em Êxodo 10, no versículo 9. Assim, na melhor das hipóteses, o que está acontecendo é um sincretismo. Isso significa que o povo, eles atribuem ali, por fazer o bezerro de ouro, ali eles diziam que ali o homem, ele confia nas suas forças, habilidade, intelecto e a sua capacidade. Como está escrito aqui em Romanos sobre a lei. A lei sem a graça opera a morte. Em Romanos 7, porque o homem voltou para a lei, não estava mais na graça de Deus. Em Romanos, fala referente a isso. Romanos 7.
em Gálatas também fala referente a isso. Em Gálatas 3, no versículo 2, fala sobre a lei e a graça. Terei no versículo 2 que começa, que diz que quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela graça da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vós, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque o povo tinha desviado da fé e estava exercendo a lei. Aqui continua a dizer sobre isso, sobre o povo, que até hoje funciona dessa maneira, que eles confiam, o homem confia na sua força, nas suas habilidades, intelecto, na sua própria capacidade e esquece da graça de Deus. Aqui continua a dizer referente a isso. Em Atos 7, que vai até Atos 7, no 40, que diz assim que dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de vós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra das suas mãos, que o povo não aceitou a graça de Deus, eles quis fazer. Isso está referindo que eles rejeitou a graça e voltou para a lei. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Gálatas. E ele continua a dizer aqui referente a isso, porque o tabernáculo era de madeira coberto com ouro. Nós hoje somos cobertos com Cristo. As bases do tabernáculo era de prata. Aqui no apóstolo Paulo ele diz que eles abraçaram a lei em Gálatas, que ele está falando, porque em Romanos o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E ele está se referindo que o povo tinha desviado da graça e abraçado a lei. E aqui a exigência da lei é fazer. E a graça, que é Cristo, Cristo já fez. Basta a gente crer naquilo que ele já não tem nos feito conhecido. Continuando, que Deus ele também nos fala através de sonho, porém cada sonho tem sua particularidade, a importância de você orar a Deus para que ele possa te interpretar melhor. Vou falar referente a isso.
Quando você sonha com um copo que está quebrado, copo de vidro, cabe você sempre orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor, porque cada sonho ele é pessoal. Sonhar com um copo quebrado e você jogou este copo fora, ele estava trincado, sugere a necessidade de renovação e o afastamento de energias negativas ou situações prejudiciais em sua vida, porque o vidro no sonho frequentemente simboliza clareza, pureza ou a sua capacidade de receber influências, sejam elas emocionais ou espirituais. Porque o copo trincado indica que essa capacidade está comprometida ou que uma situação, relacionamento ou um ciclo em sua vida já não é mais viável ou saudável, que apresentando um risco silencioso de quebra total. Porque a ação de jogar o copo fora, trincado, é um ato de decisão, consciência e proatividade. Isso significa que você está reconhecendo o problema ou a inviabilidade da situação e está tomando medidas para eliminar a fonte de dano ou potencial perigo da sua vida. Porque é um sinal de que você está pronto para se livrar do que está quebrado ou impuro. Porque pode também simbolizar renovação e mudança. Objeto de vidro quebrado ou descartados devem significar o fim de um ciclo e a abertura para um novo. Ao se livrar do copo, você está inconscientemente ou conscientemente afastando dos invejosos energias negativas, permitindo espaço para a renovação e mudança positiva. Porque a autoconsciência sugere você no caminho certo para resolver problemas pendentes. Porque aceitar o fim de algo que não funciona mais e se preparar para um recomeço. Porém, a importância de você discernir o contexto do seu sonho. Aqui em Romanos 12, que começa no 28 versículo, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a situação não está mudando, talvez Deus permite para trabalhar no seu coração. Ele permite que portas se fecham para te reconduzir para novos ciclos e conexões, novos tempos para nós nos posicionar. Porém, cada sonho tem sua particularidade. A importância de você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar. Estão assistindo até mesmo que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja. Senhor, fortalece aqueles que estão com o coração enfraquecido. Nos ajude, ó Pai, a continuar, prosseguir seguindo a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Porque o Senhor diz que nós não estamos mais na lei, estamos na graça. E a lei opera morte sem o conhecimento de Cristo. A letra sem o conhecimento de Cristo opera morte. Senhor, o Senhor nos ajude, tirando todo o espírito acusador, condenatório, todo o espírito opressor das trevas que estiver agindo ali onde o Senhor diz na sua palavra que todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Ti, para o seu propósito se cumprir. O Senhor nos ajude, nos fortalece aqueles que estão
enfraquecido na fé. E nos ajude, Jesus, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor, vai ao encontro, Jesus, aquela pessoa que está ali internado, porque o Senhor diz que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor vai à frente, derribando as barreiras, tirando todo o empecilho, todo espírito opositor que estiver agindo naquela vida, já está anulado e repreendido em nome de Jesus, que haja cura, libertação e salvação. Senhor, abençoa a família, abençoa aqueles que estão ali buscando um refrigério na alma, Senhor, abençoa, nos fortalece, nos dê ânimo, capacidade, porque a capacidade vem de Ti. Os israelitas tirou os olhos da graça e pôs na lei. E a lei, sem o conhecimento do Espírito, opera a morte, Jesus, porque o Senhor diz: não estamos mais na lei, mas na graça. Senhor, abençoa, tirando toda a ação do engano, das trevas, todo espírito opositor, porque o Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja. E toda a ação das trevas, escuridão, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Porque o Senhor é o que opera em nós, o querer, o agir e o efetuar. O Senhor que nos dá ânimo para que nós continuemos a prosseguir seguindo a Jesus Cristo. Meu Deus, clamamos por justiça. Nos faz justiça contra os nossos adversários, que venham ficar envergonhados e confundidos todos aqueles que nos intentaram nos destruir. O Senhor abençoa, Jesus, a sua igreja, nos ajude e fortalece. Abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, libertação e salvação. Que haja arrependimento, ó Pai, é o que eu te peço, Jesus. Amém. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória, Jesus. Obrigado. Amém.